o vídeo 2 de hoje, aulas 3 e 4. Entramos hoje com essa temática. Já gravamos um vídeo hoje, menorzinho, para poder aproveitar aí. E vamos aproveitar bastante agora, dar continuidade com essas questões. Resolver questões é a chave da aprovação. Entrou aí nosso coordenador Vitão, o campeão da aprovação. Eita! Vamos lá. Bom, galera, vídeo 2 aqui com a gente hoje, ó. Roberto, Diga, meu nobre. desculpe atrapalhar. O professor Paulo ele acabou de me informar que ele não vai poder dar aula por conta de uma reunião do trabalho. E eu não vou ter possibilidade de substituí-lo e nem vou conseguir ninguém mais agora para poder substituí-lo. Eu queria passar essa informação para o pessoal. Beleza? Pronto, tá informado aí, galera, que só tem esse horário de gramática. Peço desculpa a todos aí, mas foi o que foi possível fazer. Pronto, mas aí é ocorrência, né? Infelizmente acontece. Isso não. Tá. Não foi programado. Então valeu. Valeu, meu nobre. Aqui que o choro tá grande. Então diga que valeu. Com certeza. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, já diria o poeta. Então vamos aqui suavemente. Talvez aí eu espero que vocês me aturem um pouquinho mais para a gente poder desenvolver esse material. Pode ser, gente? Vamos na tranquilidade aí. Vamos trabalhar. Quem pode ler para mim o enunciado? Alguém pode ler o enunciado? E aí fica mais fácil para a gente poder interagir. Porque se eu leio e explico, fica... Pode. Poxa, a gente nem precisa perguntar, já pode... Ó, pá. Na Chay, estou criticando o comportamento observado por ele. O recurso utilizado para essa crítica é a quebra de expectativa decorrente de expressão. Que ativista de carteirinha. A imagem de um ativista. Olha só. Agora é a parte mais de vocês individualmente. Faz a sua leitura silenciosa da charge. Eu vou comentar e aí vou dar o tempo para vocês responderem as questões. Já pode ler a charge, na verdade, perdão. E já sugere uma questão, uma resposta para a gente comentar, no desenvolver. É uma questão interessante, viu, gente? Convoca, evita, influencia, participa, confia. Eu acho que é a letra E. Oi? Eu não entendi. Eu acho que é a letra E. Eu acho que é a letra C. O recurso utilizado para essa crítica é a quebra de expectativa. Ó, pega seu caderninho que você está anotando e escreve essa expressão, ó, quebra de expectativa. Anota isso aí, porque isso é muito importante para a área de interpretação textual. Quebra ou... A palavra expectativa é importante. No caso enunciado, ele traz quebra de expectativa. Isso é muito importante para você perceber e crescer na parte de interpretação e compreensão textuais. Houve uma quebra de expectativa. O que é expectativa? Vamos pensar aqui, 2019 o Flamengo estava daquele jeito, estava top de linha. Jorge Jesus era o salvador do time.
Então, toda vez que o Flamengo atuava, o que eu esperava? Ah, vai ganhar. Depois de Jorge Jesus ter saído, não precisa dizer mais a história como é que tá, né? Então, a expectativa que você cria diante de uma coisa que você já tem uma previsão, olha. Você vai do ponto de ônibus, o horário é às 15 horas que ele passa ali. Deu 5 para as 15, você vai ficar com a expectativa. Deu 15, ele já tem que ter passado, tá passando. A expectativa é isso. No texto também, quando você está lendo um texto na comunicação ali, você vai perceber que você vai gerar a expectativa para a conclusão do texto, para o desenvolvimento do texto. Só que aí houve uma quebra, ou seja, o que você esperava não aconteceu. A expressão é ativista de carteirinha, pô. Se eu sou ativista, é porque eu pratico aquilo ali, né? Se eu sou de carteirinha, então, eu tô... Só que aí houve uma quebra de expectativa. Colocaram letra o quê? Ó. Ó, justamente o que quebra a expectativa, é porque ele não frequentava, na verdade. Por onde ele fazia o protesto? Ele fazia o protesto por onde? Pelas redes sociais. Pela internet, Ah, pelas redes sociais. e aí, qual foi a quebra? Quem pensou que ele era ativista? Quando você pensa, pô, fulano é ativista, a ideia de ser ativista virtual ainda não é tão comum. A ideia de ser ativista é alguém que vai para a rua, que faz a coisa acontecer. Então, aí houve uma quebra de expectativa. Ficou claro, gente? Sim, ficou claro. Pronto. Palmas para vocês. Gente, a charge é um elemento importante por quê? Porque a gente trabalha muito com a charge. E quem já fez questões do Enem já viu que é um gênero textual muito comum. Por que ele é muito comum? Porque ele é muito crítico. Ele mistura normalmente a linguagem verbal com a não verbal. A ideia central de uma charge é fazer uma crítica. A charge nasce aí Vitão pode falar melhor depois com vocês, na Revolução Francesa. Desde aquele tempo já se fazia a charge para quê? Para se questionar o poder instituído. E de lá para cá a charge não muda seu foco. Na charge, a composição dos objetos revela uma intenção do autor de... Você percebe aí que a disciplina Códigos, Linguagens e Suas Tecnologias, ela trabalha realmente esses 3 pontos. As tecnologias, não é um assunto de saber tecnologia, mas saber que a comunicação na tecnologia, ela sofre algumas alterações. Vá em frente aí e me digam qual a resposta certa. Não é uma questão muito complexa, não. Essa é nível mais elementar. E aí? Nosso tempo está mais tranquilo, então aguardo vocês se posicionarem para a Eu gente... acho que é a letra D. Eu acho que é a letra D. Não foi uma questão muito difícil, não foi? Suave, né? Agora, a pessoa pode ficar assim, puxa, mas está tão na cara, né? Olha, isso aí não é um critério que a gente deve usar para eliminar se está certo ou errado. O critério é você ler o enunciado, entender quais são as perguntas que estão ali, quais são os conteúdos que estão inseridos no enunciado. Quando falo na charge, está inserido aqui gênero textual. E ele também remete a interpretar, porque ele fala assim, a intenção do autor, quer dizer,
Na criação da charge, que é um texto gerado normalmente para criticar as coisas, qual a intenção que o autor tem? Aí você vai ter que ler a figura. Você tem ali um telefone mais antigo, que por sinal tem até teias de aranha. Vocês devem ter observado isso. Isso é importante observar esses detalhes para você ter essa interpretação mais efetiva. Tem ali um smartphone mais moderninho no meio, que na cara de adolescente. E tem alguém mediano, né, digamos assim, em relação ao tempo. Então, as faixas etárias passam ali numa discussão que o quê? A tecnologia, ela muda os meios de comunicação. Vice-versa, né? Interage. Gramaticômetro é a parte nossa que a gente vai inserir os conteúdos. Então, resolver questões é super importante. Agora, ter um conteúdo em mente, em mãos, é fundamental, porque na hora que eu estiver resolvendo uma questão, quem vai me dar a ideia de mudar de ideia ou confirmar a ideia é um conteúdo, é um conhecimento. Se eu já trabalhei essa imagem com vocês, não se preocupe, não, que a gente sempre retoma algumas imagens que ficam permanentes durante o curso. Aí cada aula a gente fala um pouco menos, mas é bom sempre provocar a memória. Mas essa telinha aí para vocês, tem sentido esse título e essa imagem embaixo? Faz uma relação do título com a imagem. Quem não puder falar, né, anote no seu caderno, mas não deixe de fazer alguma coisa além de olhar para a tela. Mas se mova, se vire. Mas quem puder falar é bom também, que a gente tem esse... Não fica sozinho, né? Esse isolamento digital. Essa pergunta foi: a imagem e o título, eles têm a ver ou vocês não acham que tem nada a ver? Fique à vontade. E aí, meus nobres? Sim, porque assim como o tecido, o texto ele é interligado. Perfeito. A palavra texto e a palavra tecido, elas têm a mesma origem gramatical, histórica, etimológica. Assim como tem aí o emaranhado de informações ou de linhas, o texto também é isso. Agora, a gente tem que perceber aquelas concepções. O texto pode ser verbal, que se usa palavras faladas ou escritas. O texto pode ser não verbal, que são imagens, desenhos, sons, coloridos. E o texto pode ser misto, que é um misto. A charge traz isso, né? Traz a imagem, muitas vezes, e a palavra também. Ô, gente, uma coisa importante também na hora de vocês estudarem, todos nós estudarmos, na verdade, é capturar alguns conceitos. A gente está num mundo tão assim, de uso tão rápido, assim, a gente não para refletir alguns conceitos, e o conceito ele dá uma mão na roda. Quem pode ler para a gente esse conceito sobre texto? Me ajuda, me ajuda. Conjunto de organização de palavras, expressões, frase de uma língua, que escrita por um autor, compõe uma obra, livro, documento, etc. As próprias palavras que se leem em um autor nunca... As próprias palavras que se leem em um autor, numa lei, etc. Isso. E aí você percebe o seguinte, que esse conceito aí é do texto verbal. O que eu falei antes foi uma visão ampla, que o texto pode ser verbal, não verbal e misto. É esse conceito aí, é para você lembrar e entender o que é um texto verbal. É um conjunto de palavras organizadas, expressões articuladas dentro da língua, sobre um assunto, pode estar em forma de documento, em forma de livros.
Aquilo que você lê num texto de lei, isso é um texto. E você vê que o conceito de texto aí, texto verbal, não traz ideia de quantidade. Olha, o texto é uma organização de palavras, de X palavras, tantas linhas. Aí você pergunta, e por que a escola trabalha isso? Às vezes é questão de desafio mesmo, ou de proposta da metodologia da escola, ou sei lá, qualquer outra conotação, mas não o conceito de texto não traz a ideia de quantidade. Ok? A quantidade é mais o desafio mesmo. Vamos para tipologia textual. Tipologia textual, uns assuntos também ricos no Enem. Gente, a aula tá boa para vocês? Como é que tá? Me dá um retorno aí. É importante que vocês estejam aprendendo e absorvendo os conteúdos. Dá um feedback aí. A gente está só nós aqui. Me dá um retorno aí para a gente poder trabalhar em quantidade e em qualidade. Tá tudo tranquilo? Pode seguir? Lembrando que eu não estou olhando no chat, não. Então, alguém que pode usar o áudio me dá esse suporte. Pode seguir, professor. Pronto. E eu quero seguir até com um tempo um pouquinho maior, já que a gente pode aproveitar para compensar em outro dia, né? Em uma ausência, talvez. Bom, quando pensar em tipo... Gente, esse assunto aí vocês viram até um pouquinho com Camila, que é literatura, a parte de gêneros literários. Por sinal, os assuntos eles se casam bem. Lá o gênero épico, dramático, o lírico e depois também o narrativo. Aqui a gente vai trazer para vocês uma outra ideia sobre texto, que também incorpora ao que a professora de literatura trouxe. NADEI, olha a sigla ali, olha a chave ali, olha a senha, NADEI. Quando você pensar em NADEI, vai pensar não somente na sua natação, mas na parte de tipos de texto. Como assim NADEI? Narrativo, argumentativo, descritivo, explicativo, expositivo e injuntivo. Isso aí é a fórmula do NADEI. São 5 tipos de textos. Por que tipo? Porque são classificações. Dentro do tipo, nós temos os gêneros. Por exemplo, no tipo aí narrativo, nós temos a crônica, o romance, a fábula, a piada, a novela, o conto, ó, etc. Então, o tipo ele é limitado. Nós temos 5. Alguns autores trazem mais. Mas 5 são os básicos, os essenciais. E o gênero não tem limite. Isso aqui todos têm aí, etc. no final. Argumentativo tem, descritivo tem, expositivo tem, injuntivo tem. Então, pegue essa telinha, anote, grave, leia sobre esse assunto, que é um assunto riquíssimo para o Enem. E, por isso, a gente também vai recorrer a essa tela e esse conteúdo várias vezes. Mas vamos seguir aqui. Tudo bem com o NADEI, gente? Tudo ok? Tudo. Gêneros e tipos textuais. Isso aí é a alma do Enem. Tem gente que chama as amigas de vaca, né? A gente fala assim, aquela vaca. Mas minha amiga é uma vaca, aquela... Mas vamos pensar na vaca aqui com outra concepção. Olha para a cara da vaca, sonha com a vaca hoje à noite. Olha para essa vaca aí. Vamos perceber a vaca aqui, gente, como se fosse uma ideia, tá bom? Só para fazer uma associação, e a associação, às vezes, grava o conhecimento na sua mente. A vaca gera o quê, gente? O que a vaca gera? Leite. Objetivamente o leite, né? Tem mais coisas, mas a gente vamos delimitar para o leite. E o leite gera mais coisas? Sim. Iogurte, manteiga, queijo. Iogurte, manteiga, queijo, requeijão, doce de leite, aquele bem... Tem gente que gosta daquele, né, pastoso, gosta com aqueles mais consistentes. Dor de leite, como o pessoal, dor de leite. Bom, o que isso tem a ver com a aula de gramática, língua portuguesa? Quando vocês pensarem no leite, o leite ali tem um número. Qual é o número? Tem um numeral ali. 5. 5. Aí você pensa em NADEI. Narrativo, argumentativo, descritivo, expositivo e injuntivo. Então, é o leite, é aquela base que faz outros produtos, ou que deriva outros produtos. Quando você pensa no requeijão, no queijo coalho,
no Apolo, que já é feito, né? O leite vai variar também, doce de leite, por aí vai. Já são as derivações do leite. Leite, tipo textual. E as derivações do leite, os gêneros textuais. Olha o mundo aí. Olha a primeira aula de hoje. Tema, estrutura e estilo. Não esqueçam isso. Se estiver lendo um texto, pensa, qual o tema desse texto? Qual a estrutura desse texto? E qual o estilo? Quando falar de estilo aqui nesse assunto, o estilo é a linguagem. São os verbos, o vocabulário. E a estrutura, como o texto deve estar organizado esteticamente. E o tema é o conteúdo. Não percam isso. Se hoje, nesta aula, vocês aprenderem muito disso aí e pouquíssimo do restante, a aula está salva. A aprovação está mais certa. Então, gravem essa informação. Tema, estrutura e estilo. Para que serve isso, Roberlan? Para diferenciar um texto de outro. Lembra da piada? Ou lembra da receita? Isso vai acontecer em algumas questões Enem também. Segura. Olha para isso. Biografia, carta, sumário, crônica, conto, reportagem. Tudo isso aí e muito mais, porque gênero é ilimitado. Você vai se basear pelo quê? Qual o tema de uma carta? Ah, Roberto, mas eu posso escrever... Não, você pode escrever carta para várias pessoas, eu sei. Mas a ideia de carta, ela tem já uma concepção social colocada. Então, você entende que é uma carta, muitas vezes pelo conteúdo. Mesmo que seja um conteúdo pessoal, profissional, você já percebe uma carta. Concorda comigo, gente? Sim ou não? Para eu não falar no vazio. Concordo. Uma carta, por mais que você não saiba aquele conteúdo, mas você percebe que é uma carta. Mas percebe só pelo conteúdo? Só o conteúdo já me dá a ideia de que aquilo ali que eu estou lendo é uma carta? Não, o estilo também. O estilo é a linguagem, né? O vocabulário utilizado. E a estrutura da carta? Será que ele já não tem também vamos chamar de padrão ali, ó? A carta tem a data, o destinatário. Então, quando você pensa em uma carta, você pensa já no tema que as cartas têm, na estrutura que as cartas têm e no estilo. E quando se quebra isso, aí alguém falou mais cedo, não sei se foi Emily, aquela mistura híbrida, misturada dos textos. E, obviamente, que eu não vou falar de texto por texto, porque passaria o ano todo, a vida toda falando sobre texto. Mas saia dessa aula pensando o seguinte: quando eu estiver lendo um texto, eu tenho que pensar em 3 coisas básicas. Qual o tema desse texto, qual a estrutura textual, qual o estilo. E penso também que tipo textual está presente aqui e qual gênero está presente. Gente, alguém já leu alguma biografia? Não tenha vergonha de não ter lido, porque ninguém tem vergonha de praticamente nada. Vocês já leram alguma biografia? Eu já li. Pronto. Sim. A biografia, vocês notam que normalmente é uma história ou eu estou equivocado? É a história da vida da pessoa. Pronto, perfeito. Então, biografia é um gênero textual que pertence a que tipo textual? Narrativo. Aí você vai ver o leite e os derivados. Leite narrativo. Um dos gêneros vai ser o quê? A biografia. E o conto, será que também tem a ver com narrativa? Tem, sim. Né? Mas tem gente que confunde o conto, ou história, ou narrativa com notícia. Por que será que algumas pessoas confundem notícia com história? Por que tem essa confusão? Será que é por acaso? Não. Muitas vezes a forma do repórter reportar, ele vai acabar contando uma história. Já notaram isso? Olha, fulano chegou aqui nessa rua tal e fez isso. Ele começa a contar e fala, então a notícia é uma história? Não. A notícia é um gênero textual que contém histórias. Concorda? Mas o foco da notícia não é ser uma história. Então tem que perceber isso no texto. Ó, tema, estrutura e estilo. Galera, essa imagem que está aqui para vocês, ficou clara? Essa exposição? Ficou claro. Só para fechar aqui, história em quadrinhos. Já está dizendo, né? É narrativa ou não é? Eu acho que é narrativo. Mas como é que você percebe de cara que é uma história em quadrinhos? Pergunta até óbvia, mas a gente tem que apertar no óbvio também. Como? Como é que você percebe que está diante de uma história em quadrinhos? E não está diante de uma crônica, nem uma carta? Por quê?
Eu acredito que é por causa das imagens e tal, por causa dos balões que aparecem, que é Então, típico a das. estrutura, né? A É, estrutura. O estilo também, a forma de usar o vocabulário num texto história em quadrinhos não é diferente de outros tipos de textos. Os períodos são curtos, são frases pequenas, não é isso? Normalmente. Então, São bem raros, na verdade, os balões que contêm frases grandes. é bem raro, no caso, que vê se eu, para eu entender a sua fala. No caso, como os diálogos na história em quadrinhos são muito curtos, é bem raro você encontrar um diálogo em maior número de palavras. Isso. E até o formato dos balões também, muitas vezes dizem coisas, né? O balão todo cheio de bolinha, um pensamento, o balão mais acirrado, assim, mais rajado, alguém nervoso e por aí vai. Então, tema, estrutura e estilo. Eu uso isso para quê? Para perceber o gênero textual que eu estou lendo. Se é um gênero puro, digamos assim, ou um gênero híbrido. Mas a aula continua. Galerinha, a aula tá tranquila para vocês? Está absorvendo? Estão absorvendo os assuntos? Sim. Tranquilo? tranquilo. Pronto. A gente vai resolver essa questão aqui. Eu vou dar um tempinho para a gente dar um descansado. A gente volta nesse para continuar. Pode ser? Ou tá ruim para vocês? Porque eu acho bom a gente continuar, porque a gente pega esse conteúdo e se houver uma ausência nossa, a gente já não se atrasa. Pode ser para vocês? Pode. Pronto. Vamos resolver essa questão aqui. A gente dá uma pausa para beber água, vai ao banheiro, responde o zap de alguém que está aí no seu contatinho. Lê para mim aí o enunciado. Os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é um. Ó, ele é um ou uma reportagem, resumo, sinopse, instrução ou resenha. Então você vai ser provocado agora a perceber o que você aprendeu da fala anterior e de outras falas suas em outros momentos. Vou dar para vocês lerem aqui a leitura silenciosa, tá bom? Vou dar só um tempinho. Você vai lendo aí silenciosamente. Dando um tempo maior que alguém pode estar com a tela pequena, né? Usando um celular talvez, e a tela pequena acaba dando mais dificuldade para a leitura. Então, dando um tempinho. Quem tiver lido já espera um pouquinho para a gente não atropelar ninguém. Irmos todos de mãos dadas, como diz o poeta. Posso passar? Por mim, pode.
E aí, o que é que vocês vão perceber? Esse texto que vocês leram é uma reportagem? É um resumo? É uma sinopse? É uma instrução? É uma resenha? Façam suas, como diz a colega, façam suas apostas. Aqui é lugar de apostar. Aposte alto para ter uma aprovação segura. Use também o critério de eliminação, assim. Veja algo que você fala, rapaz, isso aqui não tem como ser isso aqui, não. A não ser que ele me explique e eu entenda que é, mas de cara você eliminaria alguns aí. Penso que sim. Reportagem, resumo, sinopse, instrução, resenha. Qual você já de cara você descartaria aí? Vamos dialogar um pouquinho para encerrar esse vídeo com um diálogo bom aí, pra gente dar só um tempinho para beber uma aguinha, tomar um cafezinho, tomar um suquinho, ou tomar uma para quem toma uma. Mas volta consciente, viu? Me diz aí o que vocês eliminariam. Me fala o que. Não me diz a resposta certa. O que vocês eliminariam? Vamos pensar agora em eliminação. Isso aqui eu elimino, de cara. Eu acho que eu eliminaria a alternativa D. Só acho, assim, que a alternativa D eu eliminaria. Só essa você eliminaria? Sim. Eu eliminaria a alternativa A. Ó, já apareceram duas. Reportagem não tem como, instrução não tem como. Digamos, tô seguindo a vibe de vocês. O que mais vocês eliminariam? Assim, ó, olhou, falou assim, não, isso aqui não tem como ser isso. Para eu dizer que é isso aqui, eu tenho que me explicar, eu tenho que estudar e entender. De cara, você vai eliminando algumas. Claro que eu depois suspeitando, mas... Eu também eliminaria a D, professor. Letra o quê? Letra D, de dado. Ah, perfeito. Mais alguém eliminaria uma outra letra? Letra A foi eliminada e eu concordo. E essa aí tá na cara, ó. Não é uma reportagem. Não tem nem como convencer vocês que seria uma reportagem. Você entende que é uma reportagem porque você assiste muitas reportagens. Você talvez não leia tanto, mas você já teve uma vivência com reportagem. Não é uma matéria jornalística. Também não tem como ser uma instrução. A instrução é o quê? Que é o estilo injuntivo. Faça isso, misture aquilo, estude mais, estude dessa maneira. Não está instruindo. Então, letra A e letra D está fora. E letra B, C e E? Qual que seria aí? Olha, ficou entre três, se parece. Interessante isso que isso acontece nas provas. O Enem também é uma prova especial, por sinal. Será que é resumo, sinopse ou resenha? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo para a gente poder beber uma aguinha, certinho? E aí, a gente se fala na estante. Vou dar só um tempinho aqui para fazer um outro vídeo menor, a gente se fala na estante. Oh. Vou só interromper a gravação, a gente volta na estante. 5 minutos, bebe uma aguinha e volta para a gente continuar. A gente continua, viu, galerinha? A gente volta agora. Vou só interromper a gravação aqui